Sejam bem-vindos ao Mundo de Amanhã para a nossa 8ª aula desse curso do Colapso à Transição. Eu sou Jean-Claude e eu guio vocês nessa trilha. Hoje vamos falar do poder da narrativa. Chegamos até aqui depois de vários cursos explicando como muitas coisas vêm da narrativa, a nossa necessidade de trocar as narrativas. Então vamos ver um pouco do que a gente está falando quando se trata de narrativas. Para começar e falar do poder da narrativa, eu queria trazer para vocês um livro, que é um livro famoso, provavelmente vocês já ouviram falar, do Yuval Noah Harari, que chama Sapiens, e que é uma breve história da humanidade. Esse livro, primeiro na sua primeira metade, ele descreve o que é mais específico ao ser humano, desconstrói um pouco a ideia que o que é específico do ser humano é o humor, que a gente falava, ou a linguagem, ou a inteligência. Enfim, teve várias teorias sobre a especificidade do ser humano e que todas essas, na verdade, explica que elas não procedem. E aquela que procede mesmo, o que é específico ao ser humano, que realmente caracteriza, é a sua capacidade de criar narrativas que agregam. Isso é a tese principal desse livro Sapiens. Qual a ideia? A ideia é que no mundo animal, por exemplo, quando cresce a população, rapidamente precisam se separar para poder viver. Isso acontece, por exemplo, nos chimpanzés, que tem um DNA 99,9% igual ao nosso. Chegar uma tribo de 30 animais, 50 animais, eles precisam se separar, porque senão cria briga, aí cria 2 tribos separadas. O ser humano, ele consegue criar narrativas que agregam. Hoje tem 1,2 bilhões de pessoas que acreditam em Cristo. É incrível essa capacidade de criar alguma narrativa que as pessoas acreditam. É verdadeiro também sobre democracia, é verdadeiro sobre o capitalismo, é verdadeiro sobre essa tese que a gente explicou tanto nesse curso da força do crescimento, dessa crença do que o mundo precisa crescer sempre. A teoria econômica do crescimento é uma narrativa. E a gente tem pouca noção de quanto isso impacta a gente. Então, eu queria passar por algumas narrativas e explicar um pouco como elas impactam nossas vidas. Então, eu queria falar um pouco de mitologia grega, da cristianidade, dos contos, da democracia, do capitalismo. Falar um pouco disso para se dar conta dessa importância das narrativas nas nossas vidas. Então, por exemplo, a mitologia grega, que todo o nosso berço cultural, a mitologia, que então, até o nome, né, fala de mitos, todos os mitos de todos os gregos, deus gregos, alguns deus, alguns homens e alguns no meio do caminho, toda essa organização impacta muito. Por exemplo, até hoje, a psicanálise ela está baseada no complexo de Édipo, que vem diretamente da mitologia, com Édipo que assassina o pai e que casa com a mãe. Isso é a base da psicanálise hoje. O Freud se baseou nisso para construir toda essa teoria que revolucionou a abordagem da psicologia e a abordagem também do poder dos sonhos. Outra narrativa importante é a narrativa que a gente conhece, por exemplo, do Ícaro. O Ícaro ele tem sonhos de sempre ser melhor, de ser um super-homem, e ele quer voar de qualquer jeito. Ele não se conforma que tem seres que conseguem voar, que são as aves, e ele não consegue. Então ele constrói asas e ele agrega as asas usando cera e ele vai rumo ao sol. E quanto mais ele se aproxima do sol, claro que a cera derrete e ele acaba caindo e morrendo. Não sei se você se lembra alguma coisa, né, do crescimento para sempre mais alto, sempre. As Olimpíadas também, né? A Olimpíada vem da época da Grécia Antiga, que tinha as Olimpíadas, e a tese fundamental, o lema dos Jogos Olímpicos é mais alto, mais forte, mais rápido. Então, isso agrega, faz parte de todo o nosso crescimento, nossa crença no crescimento, no poder, no super-homem, quem sempre vai conseguir mais. Querer sempre mais está, inclusive, descrito nessa mitologia do Ícaro.
Tem toda a mitologia cristã que está tão enraizada na nossa cultura, principalmente nossa Europa Ocidental, tipo Brasil, somos realmente influenciados para toda essa narrativa cristã. Então, com a Eucaristia e sua última cena de Jesus, né, o nosso calendário começa ano zero e ano do nascimento de Jesus, 2022 anos atrás. É poderoso, né? Alguém que consegue zerar o calendário quando ele aparece. Se você considerar que o Sapiens apareceu 300 mil anos atrás, teria a possibilidade de contar o tempo de 10 mil anos atrás, de 50 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás. Não, a gente começa de 2022 anos atrás, em função do Cristo, que então criou o que eu chamo de narrativa. Aí estou fora de qualquer abordagem religiosa, que são as crenças, que isso é outro assunto. Agora estou abordando pelo aspecto da narrativa, e então o cristianismo, o Jesus Cristo, a cena, a Eucaristia, a comunhão. Outra coisa muito importante que aparece nessa imagem agora é a Anunciação, a Imaculada Conceição. Todas essas narrativas, todos esses mitos, eles influenciam diretamente nossa relação ao corpo, nossa relação à natureza. Na Bíblia está escrito vai dominar o mundo, né? O homem tem que conquistar o mundo e dominar o mundo. Então, isso traz já uma narrativa do que o homem é superior à natureza. Não que ele faz exatamente parte dela. Tem o homem de um lado e toda a natureza do outro. Então, essa narrativa está enraizada na gente. E não é uma coisa que a gente tem realmente uma escolha. É uma narrativa que a gente herda, quando nasce, já estamos nessa cultura e faz parte da nossa maneira de ser. E claro que quando a gente está numa narrativa, a gente tem a impressão que a verdadeira é a certa. Mas quando você começa a estudar outros povos, outras maneiras, você vê que outros povos trabalharam e com outras narrativas e tiveram comportamentos, relações com a natureza, entre si, muito diferentes. Então essa narrativa está muito forte enraizada na gente. Tem também a narrativa que vem dos contos, de toda a ideia. Então isso, por exemplo, é o que todas as meninas assistiram, né? O Cinderela, o Bela Adormecida, aí tem que esperar o príncipe dar um beijo para acordar para a vida. Parece, quando a gente assiste a primeira vez esses contos, parece que uma coisa é bonita, é romântico, é gostoso, mas se você pensar, o que isso traz na cabeça de uma criança, uma menina, o que está sendo falado para ela é que ela tem que esperar um príncipe chegar para acordar para a vida. Em termos de narrativa, é forte e altamente questionável, né? Eu acho que é preciso repensar essas coisas. Tem outro mito que está muito enraizado na gente, é que eu chamo do mito do bom selvagem. Né? O mito do bom selvagem que aparece de várias maneiras, de uma maneira contínua. Qual é esse mito do bom selvagem? O mito do bom selvagem é a noção do que o homem nasce bom e o que vai depravar ele é a sociedade, que isso é a tese do Rousseau, do filósofo Rousseau. Agora, antigamente, antes do Montaigne e do século XVII, a chegada dessas narrativas sobre o mito do bom selvagem, o que se acreditava é que os povos primitivos eram bárbaros, e principalmente baseado no fato que eles praticavam antropofagia. Então, claro que isso representava o horror total. Mas quando começou a estudar um pouco mais por perto esses povos, se viu que não era uma prática tão comum. Às vezes era uma prática muito mais ligada a alguns rituais muito específicos. Por exemplo, se morria na batalha um guerreiro muito valente, um chefe de guerra, podia pegar algum pedaço dele para comer simbolicamente para recuperar sua força. Se morria um filósofo, um sábio, de repente para comer parte para recuperar sua sabedoria. Mas dizer que era comum no dia a dia comer pessoas nesses povos não é uma coisa provada, não. Então, quando mudou essa visão dos povos primitivos, que eram bárbaros, que agora viram a ser os bons, os bonitos, os mais puros, e que a sociedade que vem depravar, isso trouxe um monte de história, de filmes, etc. Por exemplo, tem o Mowgli, né? A história do Mowgli, que isso é uma história bem
bem marcante, né? O menino nasce na selva após um acidente, ele é o único sobrevivente, e aí ele é recuperado pelos animais lá da selva que fazem dele, com que ele vive uma vida ideal, maravilhosa, incrível, divertida, perigosa, mas também muito, enfim, o livro da selva do Kipling, que virou o desenho animado que a gente conhece, ele carrega essa imagem do bom selvagem. O Tarzan é a mesma ideia, né? Tarzan, Lord of the Apes, ele também é um ser humano que aparece lá na selva e ele totalmente em harmonia, ele consegue andar pela selva sem problema, ele sabe interpretar os barulhos ou as pegadas de qualquer animal e ele consegue então ele consegue sobreviver, não ser sobreviver só, ser muito feliz dentro da selva. Isso também faz parte do mito do bom selvagem. Muito mais recente teve o filme Avatar. O filme Avatar é a mesma coisa, é a história do mito do bom selvagem. A Neytiri vive lá em Pandora e apareceu o Jack Sully lá, que é o representante de uma superpotência que vem para destruir tudo. E quando ele fica em contato com esse povo, ele se encanta, ele descobre toda a magia disso. Então tem esse mito do bom selvagem que na natureza, intacto, a vida é incrível e maravilhosa e que quando chega a sociedade, chega a progresso, aí destrói tudo, acaba com tudo. Enfim, isso é outro mito, né? É importante entender dessa maneira. Se formos avaliar de um lado um pouco mais político ou econômico, tem toda a parte de a revolução, né? A revolução também é um mito muito poderoso. É o povo, nessa imagem do pintor francês Delacroix, né, na Revolução de 1830, e a liberdade conduzindo o povo. A liberdade conduzindo o povo para quê? Para um futuro melhor, para um povo livre de opressão, livre de poder que a gente não imagina. E essa necessidade do povo se livrar da opressão vem de muito longe, né? Democracia, votos, isso já teve a Magna Carta no início do século XIII, teve na Suíça os 4 cantões que se juntaram para fazer uma Assembleia Deliberativa em 1291. Depois teve então a Revolução Americana, em 1776, a Francesa, em 1789, e até a Declaração dos Direitos do Homem, né, que estão na Declaração da ONU de 1948, e é o texto mais traduzido em 370 línguas, é um recorde, né, essa declaração. Então, isso é o mito, a narrativa da Declaração dos Direitos dos Homens. Tem pessoas que acham que isso é sobretudo que é a melhor coisa, e tem pessoas que questionam. O próprio de um mito, inclusive, de uma narrativa, de pessoas que aderem, pessoas que criticam. E pode mudar de narrativa. O que é importante é isso, acreditar que é possível mudar de narrativa. Então, do lado político tem essa narrativa da democracia, mas do lado da economia, então está essa narrativa que vimos nas aulas precedentes, que fala do crescimento econômico infinito e que está sendo ilustrado para o que chama de homo econômicos. Homo econômicos é o ser humano para quem a coisa mais importante da vida dele é a economia. O crescimento, o dinheiro, o consumo, o trabalho. E estamos nessa narrativa nos últimos 200 anos. O antropoceno ele é característico da narrativa do homo econômicos, a economia acima de tudo. E o sonho, durante muito tempo, o sonho era isso, né? Era uma família feliz, com 2, 3 filhos, todos com boa saúde. Você vê essa imagem, você vê a casinha bonita, você vê o carro na frente, todo mundo com um sorriso, bem cuidado, bem alimentado. Isso, para muita gente, era o sonho da sociedade capitalista de consumo, de crescimento, da antropoceno econômica, que é, então, um modelo de vida que é uma vida, o núcleo familiar, uma casa individual, o carro. Isso, atrás disso, imagina que está todo mundo trabalhando, os filhos estão na escola, tem hospitais para cuidar, você vê que estão todos bonitos e bem em saúde. Então, você propõe isso para vários países do mundo que tem guerra, que tem fome, se você apresenta isso, ou propõe essa narrativa, eles assinam embaixo na hora. Acontece que nos países mais desenvolvidos, hoje a gente está vendo, e explicamos nas últimas aulas, que o crescimento infinito, ele não vai permitir isso para sempre. Talvez seria bom, mas para isso precisava de um planeta muito maior, né? Vocês lembram que o dia do overshoot,
que o dia que a biocapacidade da Terra está sendo no limite do que tudo a gente está produzindo, isso acontece em final de julho. Final de julho é o limite de capacidade, então precisamos para aguentar o nível de crescimento, de consumo do Homo economicus ocidental atual, precisava um planeta o dobro do tamanho. A gente não consegue fazer o planeta dobrar de tamanho. Então, alguma adaptação nessa narrativa vai acontecer ou por decisão, por pensar e decidir outra coisa, ou através de crises. E o curso aqui ele está apresentando umas soluções, umas ideias de trocar de narrativas. Então, uma frase do Churchill que ilustra um pouco isso, que esse sistema ele é ruim de crescimento econômico, mas os outros sistemas são piores. Ele falava isso sobre democracia, mas está muito ligado, né, o sistema de economia de mercado. Então, é um sistema ruim, mas os outros são piores. Então, isso para mim é a pessoa que se dá conta que a narrativa é ruim, mas não tem como mudar. Outra maneira de falar isso é uma outra frase que eu gosto de citar também, que temos emoções que vêm da época da caverna, as emoções, o processo evolutivo nos trouxe tanta mudança na nossa capacidade de emoção, mas que as nossas instituições continuam medievais, basicamente assim, uns poderosos que mandam e muita gente que sofre, ainda é muito assim, em muitos lugares, até em democracias, mas temos já tecnologia que faz que a gente sente Deus. Então, existe um descompasso entre essas três noções, nossas emoções, nossas instituições e nossa capacidade de agir. Resumindo, né, o homem econômico que está com seu celular e sua carteira na mão e andando de gravata e de terno, ele já está chegando, avisando os caras, fala, olha, agora pode voltar, porque esse caminho ele é sem saída. Essa narrativa não vai para muito longe. Aí, para explicar mais um aspecto desse porquê dessa narrativa do Homo economicus, tem uma tese em psicologia e de neurociências que fez erupção ultimamente no debate, sendo muito criticada, obviamente, porque nesse mundo psicológico é muita briga do saber, e é justo, é correto, é normal. Mas teve uma tese defendida por um francês chamado Sébastien Boller que colocou em evidência uma parte do nosso cérebro que chama o striatum. E o striatum é uma peça do nosso cérebro que fica bem lá no meio, bem longe, bem distante. E por isso acredita que uma das peças mais antigas que demorou demais a sofrer evoluções. E essa peça ela é a que produz a dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer. E ele explica nessa tese que essa dopamina ela é ativada principalmente em três possibilidades. A primeira é na reprodução, a segunda é na caça para comida, para sobrevivência em geral, e a terceira é o reconhecimento, quando você consegue fazer alguma coisa, que tem reconhecimento da tribo, dos seus pares. Esses três elementos te dão um shot de dopamina, que é um shot do prazer, de recompensa. Então, reprodução, sobrevivência e reconhecimento pelos outros membros do tribo. E ele explica que na época da caverna, conseguir esses três não era fácil, não. Cada coisa exigia muito esforço. Não era uma coisa simples de acontecer. E ele explica que hoje tudo isso você consegue num clique. Com um clique no seu computador, você consegue apertar lá no supermercado e já daqui a 10 minutos depois chegar uma encomenda ou num delivery de comida. Então hoje ter comida é só um clique. Na época, quando eu precisava caçar mamute, era outra coisa, né? Então hoje, quando você tem esses prazeres, você tem uma carga de dopamina incessante. E como o corpo é feito para sempre conseguir se acostumar às suas doses que recebem, se você treina, você aguenta a carga mais de treino. Se você tocar mais piano, você vai conseguir fazer peças mais difíceis. Então, a dopamina é a mesma coisa. Se você receber mais dopamina, você vai precisar sempre de mais para conseguir o efeito prazer. E daí, essa busca incessante para mais, sempre. A tese
do Buller, que chama o bug humano, tipo bugou, o ser humano bugou, é por isso que bugou, porque hoje temos essa capacidade com tecnologia de ter dopamina sem parar. E isso faz que a gente quer sempre mais de tudo mais. E isso explicaria nosso vício ao crescimento em geral, de tudo que a gente quer conquistar, mas também crescimento econômico. Isso explica nosso vício nessa teoria e nessa tese do crescimento infinito, que a gente viu que hoje a gente não aguenta mais. Então isso criou muitas discussões no mundo da ciência, da neurociência, da psicologia, porque tem gente que não concorda nada com essa tese, mas aqui não estou para discutir se ela é certa ou não, mas aqui ela nos traz uma reflexão sobre que tem alguns aspectos desse crescimento que faz parte da nossa essência, né? Vontade mais, conquistar mais, ser melhor que o outro, tem uma coisa que é forte isso dentro do ser humano e que não pode ignorar. E claro que isso traz uma dúvida sobre a liberdade. Até onde temos a nossa liberdade para empreender, para fazer o que a gente quer, ou se somos, na verdade, frutos de relações, frutos de uma narrativa que nos domina, frutos de uma reações ancestrais que a gente está muito dependente, e então nosso livre-arbítrio ele é questionável até do ponto de vista científico. Então, agora que a gente explicou um pouco o poder da narrativa e como, de uma certa maneira, pode ser difícil de sair de uma narrativa, agora a gente vai, na próxima aula, falar das novas narrativas. Quais são as novas, quais são as nossas opções, os caminhos que a gente pode estudar para passar para uma nova fase, que vai ser a fase da transição. Já que o colapso está estabelecido, a gente precisa sair para a transição, e vai ser o tema da aula 9, e eu vejo vocês lá. Muito obrigado.